Lendo a palavra bíblica, no primeiro livro de Crônicas, leremos o capítulo 4. Senhor, aqui está a tua palavra. Dá-nos a felicidade de conhecê-la, vivê-la e de experimentar a felicidade plena que é viver em meio ao teu amor, favor e poder, com intimidade com o Senhor. Em família, buscamos estar na tua presença e clamamos ao Senhor que de alguma maneira, de um modo direto ou indireto, possamos ser úteis para que mais pessoas conheçam a tua palavra e se façam na vida dessas pessoas conforme a tua vontade. Pois a tua vontade, Senhor, é perfeita, justa, digna e agradável. A tua palavra, dentre outras coisas, nos diz: ensina a criança no caminho que deve andar e, quando crescer, não se desviará dele. Te amamos, Senhor. Desejo que o Senhor Deus esteja conosco, com toda a nossa família consanguínea, com a nossa família cristã, com a nossa vizinhança e as respectivas parentelas. Te amamos, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus, te agradecemos em nome do Espírito Santo, te agradecemos em nome do Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Amém. Bem, temos no capítulo 4 do primeiro livro de Crônicas, 43 versículos. Leremos de um modo dinâmico e recomendo a leitura com mais reflexão. Os filhos de Judá foram Pérez, Hesbom, Carme, Ur e Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou a Jaate, Jaate gerou a Almai e Laade. São essas as famílias dos Zoratitas. Estes foram os filhos do pai de Etã, Jezreel, Isma e Ibbas. E era o nome da irmã deles, Azeleupone. E mais Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uza. Estes foram os filhos de Ur, o primogênito de Efrata e pai de Belém. Assur, pai de Tecoa, teve duas mulheres, Ela e Naara. Naara deu à luz a Alzão, a Éfer, a Tumene e a Astari. Estes foram os filhos de Naara. Os filhos de Ela, Zeret, Izar e Etnã. Cós gerou a Anube e a Zobeba e foi pai das famílias de Aarel, filho de Arrom. Foi Jabés mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabés, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabés invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoe e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Elube, irmão de Sua, gerou a Meir. Este é o pai de Estom. Estom gerou a Bet-Rafa, a Passeia e a Teína, pai de Ir-Naás. Estes foram os homens de Reca. Os filhos de Kenaz foram Otoniel e Seraías. O filho de Otoniel, Atate. Meonotai gerou a Ofra. A Seraías gerou a Joabe, fundador do Vale dos Ártifes, porque os dali eram ártifes. Os filhos de Calebe, filho de Jefoné, Iru, Elá e Naã. E o filho de Elá, Kenaz. Os filhos de Jealelel, Zife, Zifa, Tíria e Azarel. Os filhos de Ezra, Jeter, Mered, Éfer e Jalom. Foram os filhos de Bitia, filha de Faraó, que Mered tomou por mulher. Miriam, Salmai e Ishá, pai de Estemoa. E sua mulher judia deu à luz a Jered, pai de Gedor, a Eber, pai de Socó, e a Jecutiel, pai de Zanoa. Os filhos da mulher de Odias, irmãs de Naã, Abiqueila, ou Garmita, e Estenoa, o Maacatita. Os filhos de Simeão, Amnon, Rina, Ben-Anã e Tilom. E os filhos de Isis, Zoete e Bet-Zoete. Os filhos de Selá, filho de Judá, pai de Lessa, e Lada, pai de Maresa. Selá foi também pai das famílias da casa dos
obreiros em linho, em Bet-Asbeia. Como ainda Joquim e os homens de Cozeba, de Joás, de Saraf, os quais dominavam sobre Moabe, e de Jazebe Leem. Estes registros são antigos. Estes eram oleiros e habitantes de Netaim e de Gedera. Moravam ali com um rei que o servirem. Repetindo o versículo 23 que nos diz: estes eram oleiros e habitantes de Netaim e de Gedera. Moravam ali com um rei para o servirem. Os filhos de Simeão foram Nemuel, Jamim, Jaribe, Zerá e Saul, dos quais foi filho Salum, de quem foi filho Mibzão, de quem foi filho Misma. O filho de Misma foi Amuel, de quem foi filho Zacur, de quem foi filho Simei. Simei teve 16 filhos e 6 filhas, mas seus irmãos não tiveram muitos filhos, nem se multiplicaram todas as famílias como os filhos de Judá. Respeitavam, repetindo o versículo 28, habitavam em Beceba, em Molada, em Azar-Suel, em Bila, em Ezem, em Tolade, em Betuel, em Orma, em Siclac, em Bet-Marcabote, em Azar-Sussim, em Bet-Birim e em Saaraim. Essas foram as suas cidades até o reinado de Davi. As suas aldeias foram Etam, Aim, Rincom, Toquém e Azã. 5 cidades, com todas as suas aldeias que estavam ao redor dessas cidades até Baal. Essas foram as suas habitações e tinham seu registro genealógico. Estes registrados, os seus nomes, foram príncipes nas suas famílias: Mesobabe, Janleque, Josa, filho de Amazias, Joel, Jeú, filho de Josibias, filho de Seraías, filho de Azael. Repetindo o versículo 35. Joel, Jeú, filho de Josibias, filho de Seraías, filho de Aziel. Elionai, Jaacobá, Zoaias, Asaías, Adiel, Gesimiel, Benaia, Ziza, filho de Zifi, filho de Alon, filho de Gedaías, filho de Sinri, filho de Semaías. E as famílias de seus pais se multiplicaram abundantemente. Chegaram até a entrada de Gedor, ao oriente do vale, à procura de pasto para os seus rebanhos. Acharam um pasto farto e bom, e a terra espaçosa, tranquila e pacífica, onde habitavam dantes os descendentes de Cã. Estes que são registrados por seus nomes vieram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e derribaram as tendas e feriram os meunitas que se encontravam ali, e os destruíram totalmente até o dia de hoje, e habitaram em lugar deles, porque ali havia pasto para os seus rebanhos. Também eles, dos filhos de Simeão, 500 homens foram ao monte Seir, tendo por capitães a Pelatias, a Nearias, a Refaías e a Uziel, filhos de Ize. 43º e último versículo do capítulo 4 do primeiro livro de Crônicas nos diz: feriram o restante dos que escaparam dos Amalequitas e habitavam ali até o dia de hoje. Pois bem, por meio desses 43 versículos, nos fala o 4º capítulo do primeiro livro de Crônicas a respeito dos descendentes de Judá, do versículo 1 até o 23, e dos descendentes de Simeão, do versículo 24 até o 43. Importante é observar como o Senhor, é claro, como a genealogia nos brinda com o conhecer a nossa história, e como conhecer a nossa história favorece o nosso caminhar. Bom é viver sabendo para onde vai, porque, como diz o adágio popular, para quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. E aos filhos de Deus temos um norte, um alvo, Cristo Jesus. Que Deus a todos abençoe. Sucesso.